Ô, não, agora eu tenho que dar aula. Tenho que dar aula pro melhor pessoal aqui, meus melhores alunos. Sim, sim. Depois você me liga então, tá bom? Valeu! Opa! Vocês estão aí, né, galera? Deixa eu guardar aqui no celular, porque sabe como é que é, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o ciclo trigonométrico. E como o próprio nome está dizendo, é o início, ou seja, nós vamos pegar os conceitos básicos dele até chegar depois no seno, no cosseno e na tangente, estudar mais a fundo isso daí. Então, a princípio, pessoal, esse daqui é o nosso ciclo trigonométrico. Repara que ele tem dois eixos, um horizontal e um outro vertical, que a gente vai já começar a introduzir o conceito de que o horizontal é o eixo dos cossenos e o vertical é o eixo dos senos. A tangente, ela segue um eixo paralelo aqui, que a gente vai conversar nos próximos momentos, diga-se assim. Pessoal, então batendo o olho aqui, eu quero que você já guarde o seguinte, ele tem 4 pontos principais. Esse primeiro ponto aqui é o 0 graus. Esse ponto daqui de cima é os 90 graus. Esse ponto aqui seria os meus 180 graus, representando metade da volta. Aqui seria os meus 270 graus. E aqui, o finalzinho dele, os 360. O que eu quero que você guarde é o seguinte, o ciclo trigonométrico ele tem uma maneira de você enxergar ele e vai mudar o sentido. Tipo assim, do sinal. Galera, se você olhar no sentido anti-horário, ou seja, o sentido contra o relógio, você vai perceber que as determinações são positivas. E se você perceber que você olhar ele no sentido horário, ou seja, a favor do relógio, você vai perceber que as determinações serão negativas. Veja bem, a princípio a gente vai usar muito mais a definição do anti-horário contra o relógio positivo, ok? Mas saiba que existem essas duas notações para você utilizar, positiva e negativa, tá? Anti-horário, horário no sentido do relógio. Veja bem, a gente vai então conversar bastante sobre os quadrantes. Ele tem 4 quadrantes principais. Esse daqui seria o meu primeiro quadrante, esse daqui seria o meu segundo quadrante, aqui seria meu terceiro quadrante e aqui seria meu quarto quadrante. Muito similar ao plano cartesiano que a gente está acostumado a trabalhar em sala de aula. Legal, então a gente tem além disso daqui, pessoal, que guardar o seguinte. O ciclo trigonométrico, ele vai sempre trabalhar com arcos e com ângulos. Como a gente tem uma equivalência desses dois aqui, presta atenção no seguinte. Eu vou pegar uma régua, olha lá, ó. Peguei uma régua. E se eu determinar, por exemplo, um ângulo de 30 graus, que é esse caso aqui, ó, 30 graus, costuma se escrever assim, desse jeito. Saiba o seguinte, esses 30 graus, ele representa esse arco e, pela nossa definição, representa esse ângulo aqui de 30 graus. Então, nós temos esta equivalência. Muitos exercícios já vão aparecer os 30 graus sem fazer nada disso daqui. Então saiba que quando ele aparecer, quando eu te mostrar isso daí, você está imaginando essa situação aqui, ok? Editor, vamos continuar então e vamos demonstrar como é que a gente pode brincar ainda mais com o ciclo trigonométrico. Bora lá! 3 dias depois... 2000 anos depois. Voltando aqui então, galera. Agora a gente vai falar sobre as determinações. Então veja bem, olha essa minha primeira figura aqui. Essa primeira figura está marcando o ângulo de 30 graus, muito bem com o arco de 30 graus, que seria a mesma coisa. O que eu quero te dizer? Que aqui a gente está num ciclo de 360 graus, quer dizer, uma volta. Mas, e se esse ponto ficasse rodando, galera? Então se, por exemplo, a gente começasse a passar de 360 graus, por exemplo, 390 graus, a gente sabe que seria uma volta completa e você pararia ali no 30. E depois, se continuar isso, quantas voltas você pode dar? Para a gente determinar isso de uma forma geral, a gente escreve uma equação. Sempre partindo, pessoal, do seu ângulo de largada. Então começa dos 30 graus. Mas, como você tem uma determinação e ela pode rodar os 360 graus quantas voltas você quiser, o que você faz? Você escreve 1n vezes 360 graus. Então esse n é o meu número inteiro, tá? Que a gente pode colocar ele aqui. Então, por exemplo, se eu quero saber 2 voltas, tá? A partir desses 30 graus, o que vai acontecer? Eu vou colocar para o n valendo 2, vai ficar 2 vezes 360 dá 720.
720 mais 30, a gente tem 750 graus essa volta rotacionando. Fechou? E aquele ali, ó. Então essa primeira figura está marcando somente um ângulo aqui. E aquela outra? Nós temos duas determinações. Então esses 30 graus aqui e provavelmente aqui seria 210, mas não me interessa saber. Eu só sei que isso daqui vai ficar rodando sempre com esses dois pontos determinados. E aí o jogo muda um pouquinho. Porque ao invés de nós termos 360 graus, agora, pessoal, o distanciamento entre elas, né, de rodagem, sempre vai ser de 180 graus. Logo, para determinar aqui de uma forma geral quantas voltas N eu quiser aqui nesse caso, o que eu faço? Eu escrevo 30 graus mais N vezes 180 graus. Ou seja, esse meu ângulo de abertura aqui me determina quantas voltas eu posso dar a partir dos 30 graus. Gente, vale lembrar o seguinte, vem comigo. Os 30 graus ele também pode ser escrito em rad, né? Em radianos. Então como é que eu posso fazer isso daqui? Eu posso escrever os 30 graus lembrando lá daquela aula que a gente já falou de arcos e ângulos, que se eu tenho π rad, são 180 graus. Logo, 30 graus equivalem a quantos π rad? Se você lembra disso daqui, você vai chegar à conclusão que π sobre 6 rad é exatamente o mesmo valor de 30. Então, π sobre 6, ok? Você pode escrever isso daqui também na forma de radianos. Então, se aqui estivesse, ao invés de 30 graus, π sobre 6, você escreveria assim, ó, π sobre 6 mais n vezes 2π. Então, essa daqui seria a forma de rad. Agora, para cá, pessoal, é a mesma coisa. Então, só como você tem duas, são 180. Você ficaria assim, ó, π sobre 6 rad mais n vezes π. Ok? Fechou? Então, vamos para esses dois exemplos aqui, pessoal. Aplicações diretas das determinações. O nosso objetivo aqui é simplesmente escrever uma equação geral para eles. Então, ó, repara que nessa letra A, eu tenho esse 2π sobre 3 rad, que você já deve estar fazendo uma conta aí, são 120 graus, concorda comigo? E aí, o que a gente tem que fazer? Determinar para ele. Ora, eu tenho um único ponto que pode rodar os 360 graus. Logo, como está em rad, eu vou escrever assim, ó, 2π sobre 3 mais n vezes 2π. Sabendo que esse n é um número inteiro que eu posso escrever quantas voltas eu quiser, podem ser determinadas aí. Ok? Letra B. Na letra B, eu tenho 4 determinações, mas veja bem, o ângulo de partida, ele parte de 30 graus, certo? Só que do A para o B, pessoal, e do B para o C, e do C para o D, e do D para o A, eu tenho certeza que esse ângulo aqui é de 90 graus. Portanto, se aqui tem 90, esse carinha tem 90, esse carinha tem 90, e aqui eu fecho os 90. Ou seja, 4 ângulos de 90 graus me configuram uma volta completa. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Como ele está em graus, a resposta tem que ser em graus. Ficaremos assim, ó, 30 graus mais n vezes quanto, pessoal? 90 graus, que é a medida desse arco, que ele sempre vai ficar rodando aí no ciclo nesse intervalo. Ótimo! Então agora vamos calcular a primeira determinação positiva dos seguintes arcos. Veja bem, letra A, 1630 graus. Repare que ele já passou dos 360. Para fazer isso é bem simples, é bem tranquilo. Segue essa dica aqui, ó. Nós vamos pegar então na letra A, né? Opa, apagando ao vivo aqui, ó. Letra A, 1630 graus. Nós vamos dividir por 360 graus, que é a nossa volta completa. 1630 dividido por 360, pessoal, o que eu começo aqui? Vamos chutar o 4, hein? 4 vezes 0, 0, 4 vezes 6, 24, foram 2, aqui fica 14. Logo, se eu subtrair aqui, vai dar 0, 4 para 13 dá 9, desceu 1, 5, 190. Gente, repara o seguinte, eu não posso colocar vírgula aqui, porque na verdade já acabou, eu já cheguei no meu limite. Quando eu vejo que esse número é menor do que o meu divisor, eu já terminei. Como assim? Eu sei que ele vai dar 4 voltas completas no meu ciclo e ele vai parar em qual ângulo, pessoal? No 190 graus.
Portanto, o 1630 são 4 voltas completas e para no ângulo de 190 graus. Ok? Então a primeira determinação positiva seria 190 graus para 1630. Vamos para a letra B. Letra B, então. 2100, pessoal, nós vamos dividir por 360. Ficaremos assim, ó. 2100 dividido por 360, vamos chutar os 5, hein? 5 vezes 0 deu 0. 5 vezes 6, isso daqui dá 30. Foram 3. 5 vezes 3, 18. Gente, uma dica, tá? Pelo amor de Deus, não corta esse 0 com esse 0, porque isso altera a sua resposta aqui, ok? Então, dando sequência, vai ficar 0, 0. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 0. 300 graus. Ou seja, você vai dar 5 voltas completas no seu ciclo e vai parar no 300 graus. Então, essa seria a sua primeira determinação positiva para 2100 graus. Percebeu que se você cortasse esse 0 com esse 0, você pararia no 30? Então, toma cuidado com isso. Aqui é um pouco mais complicado. E a letra C, você deve estar reparando que ele é igual à letra A com um sinal de negativo. Não é motivo para pânico, é a mesma coisa. Na verdade, eu vou até usar a resposta da letra A. Nós não concluímos que na letra A, a primeira determinação ocorreu em 190 graus? Tá? Se você ainda não pegou isso, volta um pouquinho o vídeo aí. Então, menos 1630, ele parte do 190. Só que a gente está indo pelo ciclo no sentido horário dele, de determinação, ok? Seguindo o relógio. Logo, para você fazer isso é muito fácil. Você pega os 360 graus e subtrai do 190. Por quê? Porque lembra que os 360 graus é aquele mesmo ponto com zero, né? Então, se a gente está indo para baixo, galera, você faz esse esquema da determinação. 360 menos 190. Logo, você vai concluir que isso daqui vai dar quanto, gente? 170 graus. Essa é a resposta, então, da letra C. A primeira determinação positiva de menos 1630 seria 170 graus. Ok?